Olá, sejam bem-vindos à aula número 2 do nosso módulo 11, que é justamente o que nós vamos fazer hoje, a matriz de emergência de contrapropaganda. Inicialmente, vamos localizar a contrapropaganda no contexto da atividade de inteligência. Já foi visto em outros módulos e nós sabemos que a atividade de inteligência possui dois ramos, o ramo inteligência e o ramo contra-inteligência. O ramo contra-inteligência, particularmente, possui três conjuntos de atividades: a segurança orgânica, a segurança ativa e a segurança de assuntos internos. No contexto da segurança ativa, nós temos 4 grupos de atividades: a contra-espionagem, contra-terrorismo, contra-sabotagem e a contra-propaganda, que será alvo de um breve estudo introdutório no dia de hoje e depois de uma análise de uma solução de matriz de emergência para contra-propaganda. Então eu quero deixar bem claro aos alunos que nós não vamos aqui fornecer um modelo de análise de contra-propaganda, porque, como já havia falado no módulo anterior, gestão de continuidade de negócios e a matriz de emergência, que faz parte da gestão de continuidade de negócios, é igual a roupa de alfaiate, tem que ser feita sob medida. O que nós vamos fazer, que nós vamos ali apresentar para as senhoras e os senhores, é uma sugestão de uma solução para contra-propaganda, com alguns passos básicos. Mas isso pode ser muito bem dissecado e pode ser também muito bem, pode ser complementado com a experiência de cada um ou cada uma dos alunos e das alunas nossas aqui do nosso curso. Antes de nós iniciarmos a matriz de emergência, é bom que nós comecemos a verificar o conceito de propaganda. O que vem a ser a propaganda? Ela nada mais é do que uma técnica para poder manipular a opinião pública favorável sobre um produto, um serviço, uma instituição ou qualquer coisa, e para orientar o comportamento humano num determinado sentido. Ela vem do termo latim propagare, que significa plantar uma muda do solo para uma nova reprodução. Então, a propaganda nada mais é do que algo que se faz para poder promover uma instituição, um serviço ou orientar o comportamento do ser humano. E nós vemos isso direto nas nossas mídias. A contrapropaganda, já na visão aqui de Silva e Zucco, ela compreende justamente o conjunto de medidas para que se possa prevenir, detectar, obstruir ou neutralizar, tá, uma publicidade, uma propaganda adversa ou enganosa, de qualquer natureza, que venha a ser insertada contra a organização a que se pertence. Então a contrapropaganda, veja bem, ela é utilizada no momento em que se identifica uma propaganda enganosa ou uma propaganda adversa aos interesses da organização. E aí se desencadeia ações de contrapropaganda. Bom, a concepção da contrapropaganda. Em primeiro lugar, ela visa anular ou mitigar os efeitos de uma propaganda adversa. Nós sabemos muito bem que uma propaganda bem feita de maneira adversa a uma organização, ela pode manchar de maneira indelével até a imagem institucional e até mesmo os valores daquela organização. Tá? Então, o que a contrapropaganda faz? Justamente anular ou mitigar os efeitos na imagem institucional e nos valores da organização que essa propaganda pode vir ou pode estar causando. Segundo, essa contrapropaganda ela tem que ser adaptada à conjuntura em que a organização vive. Ela deve também ser realizada por profissionais de comunicação social ou publicidade e é coordenada sempre com atividade de inteligência. Então, ela é feita por profissionais preparados para isso. A propaganda e a contrapropaganda, elas se valem do mesmo conteúdo. Então, o conteúdo que vai ser utilizado na contrapropaganda é o mesmo conteúdo da propaganda adversa que deu origem a essas medidas. E ela também se baseia na análise dessa propaganda adversa. Não se tem como se fazer uma contrapropaganda eficiente se não se conhece a fundo
se não se disseca a propaganda que foi adversa e que já foi apresentada. Bom, vejamos agora algumas as etapas do ciclo da propaganda. Então, toda propaganda, ela começa com uma origem. Ela tem uma origem e tem um patrocinador. Ela também tem que ter uma fonte ou um emissor. Alguém que propague isso. E também precisa de um veículo, um canal. Pode ser televisão, um rádio, internet, jornal. E ela também, quando ela é elaborada, assim como a propaganda, ela também visa uma audiência-alvo. E nessa audiência-alvo, nós estamos esperando um determinado efeito. Então, para exemplificar aqui rapidamente, então, suponhamos que uma organização foi alvo de uma propaganda contrária. Então, uma fábrica de carros, qualquer, uma fábrica de carros, ela teve foi alvo de uma propaganda enganosa ou uma propaganda contrária aos carros que ela fabrica, dizendo que esses carros são muito ruins, que dão problema, que são carros de manutenção difícil. Então, o que vai acontecer? O pessoal de contrapropaganda dessa fábrica, em primeiro lugar, ele vai ter que identificar de onde veio essa propaganda. Veio da concorrência, veio de clientes insatisfeitos. De onde veio? Qual é a fonte dessa propaganda? Por onde que ela está sendo veiculada? Na televisão, na internet, nas redes sociais? Tá? Qual é a audiência-alvo? Ou seja, essa propaganda, ela está procurando atingir a quem? E tendo que efeito? Isso nós temos que saber. Porque a contrapropaganda vai também procurar ter, nesta mesma audiência-alvo, mas procurando fazer o efeito contrário. E isso é um ciclo. No momento em que nós atingirmos esse ciclo, nós estamos aí fazendo uma contrapropaganda de maneira eficiente. Bom, para nós fazermos uma contrapropaganda de maneira eficiente, nós temos que lembrar de um acrônimo, o OCAV. Tá? Toda propaganda, ela tem, primeiro, uma origem, ou seja, quem. Ela tem um conteúdo, ou seja, quem diz o quê. Ela tem também uma audiência-alvo, ou seja, para quem que ela foi feita, né? Tem também um veículo, como ela vai ser difundida e o para quê, o efeito que se espera dessa propaganda. Então, quando nós vamos elaborar uma estratégia de contrapropaganda, nós temos que analisar essa propaganda diversa. Nós temos que saber quem fez, está dizendo o que para as pessoas, essa propaganda diversa. A quem ela está querendo se dirigir? Como ela está fazendo isso? Por intermédio de que instrumento? Por intermédio de que veículo? E qual é o efeito que ela deseja atingir nesse público? Porque é aí que nós podemos planejar, nós que eu digo, os profissionais de comunicação social, poderão planejar a contrapropaganda. Ou seja, atingindo a mesma audiência-alvo, usando ou não o mesmo veículo e procurando, na maioria das vezes, o efeito contrário da propaganda diversa. Algumas técnicas de contrapropaganda. Então, selecionei, até mesmo da obra de Silva e Zucco, que embasa o material didático que as senhoras e os senhores possuem nesse nosso curso, algumas das técnicas que são mais utilizadas. A primeira delas é a contrapropaganda direta, ou seja, responder item por item daquela propaganda adversa. Ou seja, vai se dissecando a propaganda adversa e respondendo item por item. A contrapropaganda indireta já faz um pouquinho diferente. Ela não bate item por item e ela, muitas vezes, se faz um comunicado com ideias totalmente contrárias àquilo que foi colocado na propaganda adversa, mas sem a intenção, aparentemente, de se contrapor à propaganda adversa. A contrapropaganda diversionista, ela tem o foco para tirar a atenção daquele público, ou seja, ela aborda outro assunto na intenção de fazer com que o público-alvo desvie sua atenção daquilo que foi falado pela propaganda adversa. Outra técnica muito utilizada é o silêncio, ou seja, não se responder.
muitas vezes, o silêncio ele é extremamente eficaz para que se possa esfriar a situação. Existe também a técnica da antecipação. Essa daí é uma técnica que tem que se ter o apoio da inteligência para se fazer ela de maneira eficiente, eficaz e efetiva, porque na antecipação o profissional de comunicação social ele vai, como o próprio nome diz, antecipar a resposta antes da propaganda ser. Ou seja, ele lança uma, entre aspas, a contra-propaganda antes da própria propaganda adversa. E por último, a minimização. Muitas vezes as pessoas confundem com ridicularização. Não, é simplesmente minimizar aqueles fatos. Não dá a importância. Muitas vezes o propagandista adverso quer que se dê aqueles fatos. Então o contra-propagandista ele vai simplesmente tirar aquela importância, tirar aquela ênfase que o propagandista adverso colocou e ele vai minimizar esses fatos. Bom, visto isso, nós podemos agora, de posse de todos esses conhecimentos que nós adquirimos ao longo dessa aula, elaborar uma solução. Quando eu falo uma solução, não é a solução, é a solução que nós chegamos aqui na banca do nosso curso. Mas não quer dizer que nós estejamos certos, tá certo? E que os alunos e as alunas não possam melhorar, com certeza, tenho certeza que vão fazer isso, não possam melhorar essa matriz aqui proposta. Então eu vou passar a comentar essa matriz para que os senhores possam ter uma noção de como se comportar quando uma organização ela é alvo de uma propaganda adversa. Eu quero frisar aqui que nós vamos seguir uma série de passos que serão passos genéricos. Talvez esses passos genéricos que nós estamos aqui propondo, eles possam servir para uma série de outras organizações, não propriamente para a HIA, que é o nosso caso aqui de estudo, mas para uma série de organizações. E que podem também, ela não contempla, com certeza, e isso aí eu espero ver no trabalho de todos, ela não contempla as particularidades das organizações às quais as senhoras e os senhores pertencem. Então, passemos aqui a dar uma analisada na nossa matriz de emergência para contra-propaganda. Primeiro passo, nós propusemos na nossa análise da contra-propaganda, seria a identificação da propaganda adversa. Então, nesse momento, quem pode identificar? Qualquer pessoa, algum setor, uma parte interessada. Quando? A qualquer momento, em qualquer lugar, e teria como objetivo preservar a imagem organizacional, ou seja, uma pessoa, ela fez a identificação e trouxe ao conhecimento da comunicação social ou da empresa para que se pudesse fazer se iniciar os trabalhos. E como é que ela vai fazer isso? Por qualquer meio que ela possa fazer essa comunicação. Segundo passo, comunicar os fatos ao setor de inteligência. Tá? O setor de inteligência aqui, ele vai ser responsável pela identificação dessa propaganda. Imediatamente, logicamente, ele vai fazer isso tão logo ele tenha conhecimento dos fatos, lá no setor de inteligência, para produzir um conhecimento de inteligência, e isso pode chegar a eles pessoalmente ou por meio de um canal de comunicação seguro. O setor de inteligência, num terceiro passo, poderia produzir um conhecimento, dentro do ciclo completo, daquilo que nós já vimos em aulas anteriores, em módulos anteriores. O analista de inteligência, após ele ter a ciência dos fatos, ele produz o conhecimento, lá no setor de inteligência, com atividades de campo, caso seja necessário. Com isso, ele pode subsidiar o processo decisório e ele vai utilizar da coleta dos dados para poder fazer a produção desse conhecimento. Logo em seguida, os decisores e o comitê de crise vão ter conhecimento desse relatório de inteligência produzido pelos analistas de inteligência. Isso tem que ser feito no menor tempo possível, porque nós temos aquele famoso princípio da oportunidade da inteligência que não pode ser negligenciado. Isso para a alta administração, deliberar essas ações de contra-propaganda, ou seja, ela possa autorizar essas ações de contra-propaganda,
e pode ser pessoalmente o analista ou por meio do meio de comunicação mais seguro. Então, nessa hora, o analista, o chefe da seção de inteligência e o pessoal da comunicação social já estão se falando. Depois, próximos passos. Eu quero deixar bem claro que muitas vezes esses passos eles ocorrem de maneira simultânea. Eles não são, não se precisa muitas vezes esperar um acontecer para que o outro venha a acontecer. Eles podem estar sendo, eu coloquei aqui numa ordem para efeito didático apenas, porque nós teríamos que realmente ordenar isso. Porém, na realidade, muitas dessas ações já estão sendo tomadas de maneira paralela. Bom, próxima é analisar as opções de respostas e eventuais vulnerabilidades. Então, a inteligência, o setor de comunicação e o conselho de administração, para que, numa reunião classificada, pudessem se certificar que a resposta vai ser adequada e dentro de um contexto de uma reunião classificada com os especialistas. Com isso, o decisor ele determinou o desencadeamento das ações contra a propaganda, CEO, ou decisor, ou a autoridade máxima daquela organização, ao término daquela reunião, numa reunião classificada, para poder controlar os riscos, fazendo frente à propaganda adversa. Tá certo? No momento em que foi autorizado o desencadeamento dessas ações contra a propaganda, o setor de comunicação social ou uma agência contratada vai estudar uma estratégia de contra-propaganda e implementar, após essa determinação. Isso vai acontecer no setor de comunicação social e tem por objetivo eliminar ou mitigar os efeitos daquela propaganda adversa. Após isso, teremos eventuais ações de segurança preventiva. Então, essa contra-propaganda, ao ser analisada, pode apresentar falhas na nossa segurança. Caso apresente, o setor de segurança, e juntamente com o setor de comunicação social, vão desencadear essas ações de segurança preventiva para eliminar possíveis vulnerabilidades e para também coibir uma reincidência dessa propaganda adversa, caso ela tenha sido gestada por influência de algum participante ou de algum componente da própria empresa ou da própria organização. No final das contas, a contra-propaganda sendo implementada, tem que se monitorar os efeitos dessa estratégia que foi adotada. Isso aí vai ser feito pelo setor de inteligência ou setor de comunicação social ou agência contratada. Tá? E para se ter certeza que a situação e os riscos foram controlados. Então, no momento em que se decide por uma estratégia e ela é implementada, isso nós vimos, é um ciclo que nós conhecemos. Ela tem que ser constantemente monitorada para ver se ela está dando certo. Tá? Então, com isso, nós seguimos os 9 passos, que são passos bem tranquilos e genéricos, que servem para uma série de organizações. Então, aqueles alunos que, por acaso, se decidirem em fazer uma matriz de contra-propaganda para a sua organização, podem se utilizar desses passos, complementando com as particularidades das suas respectivas organizações. Bom, senhoras e senhores, visto isso, essa sugestão que nós fizemos aqui de matriz, não digo nenhuma matriz, mas dos passos a serem seguidos para uma contra-propaganda, para que se possam desencadear ações de contra-propaganda após uma propaganda adversa, eu finalizo a nossa aula com uma frase proferida por Indira Gandhi, que foi primeira-ministra indiana, assassinada em 1984. Há 2 tipos de pessoas, as que fazem as coisas e as que ficam com os louros. Procure ficar no primeiro grupo, há menos competição lá. Com isso, eu me despeço de todos, desejo bons estudos e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.